Olá, gente, boa noite. André Mendonça, canal Reiki Brasil. E hoje nós começamos mais uma cafeteria de segunda. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema que também me procuram muito para tirar dúvidas, para desmistificar alguns pontos, que é a regressão. Especificamente a regressão pela hipnose clínica. Gente, tem muito mito em torno disso, tem muita fantasia, principalmente em relação à hipnose, né? Especificamente a hipnose clínica. E a gente hoje vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. Tá? E se você tem interesse em tirar dúvidas pessoalmente comigo, fica aqui até o final, que no final desse vídeo eu vou te informar como você pode conseguir uma consulta de avaliação gratuita comigo, ok? Então, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa cafeteria de segunda, ela foi criada já há muito tempo para que eu recebesse solicitações para envio de reiki. Eu faço esse envio de terça a domingo, gratuitamente, e, para tanto, a única coisa que você precisa fazer, você ou qualquer espectador, qualquer pessoa que chegue até esse vídeo, independente de estar inscrito, de ser membro, pode colocar aqui nos comentários o seu nome, sua data de nascimento e, se possível, se isso não causar qualquer embaraço, o motivo pelo qual você está fazendo essa solicitação de envio de reiki. Tá? Esse motivo ele não é necessário para o envio. Tá? Eu não preciso saber qual é a demanda para que o reiki haja da maneira que ele tem que agir em você. Eu peço para que as pessoas comentem, né, o motivo pelo qual estão fazendo a solicitação, primeiro, para que elas direcionem o seu pensamento para aquilo que elas pretendem resolver, né, em um primeiro momento, e principalmente para que outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma questão saibam, tomem consciência de que o reiki pode ajudar nessas questões. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, se você viu comentário de algum colega pedindo reiki para algo que você estranhou, que você não entendeu como que o reiki pode ajudar, não deixe de mencionar a sua dúvida aqui e, dependendo do caso, ou eu dou a explicação nos próprios comentários, ou eu faço um vídeo especificamente para tratar do assunto, se for algo que requeira uma atenção um pouco maior. Ok? Gente, então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre regressão, eu acho muito importante a gente falar sobre a hipnose, que é algo que tem muita fantasia, principalmente por conta do cinema, por conta da literatura. Há muitos mitos, né, que preocupam as pessoas em relação à hipnose. Não, a hipnose clínica, a hipnose real, ela não tem nada a ver com aquilo que aparece nos filmes, de controle da mente, de ficar inconsciente, ou nem nada do tipo. Basicamente, o que a hipnose vai fazer é direcionar o seu foco para uma sequência de instruções específica. Você fica consciente o tempo todo, algumas pessoas até estranham. Ué, você me hipnotizou, mas eu estava consciente o tempo todo. Sim, você fica consciente o tempo todo. É necessário que você fique, até para ouvir, não só para ouvir as instruções, mas para responder as perguntas que eventualmente o hipnoterapeuta precise fazer, e ele vai conduzir você por um caminho semelhante ao de uma meditação guiada. Porém, uma meditação guiada é muito personalizada, muito particular, para atingir as questões ou chegar nas motivações, na raiz das questões que estão causando os problemas especificamente para você. Eu gosto de dizer que a hipnose é um estado alterado de percepção. Algumas pessoas talvez prefiram dizer estado alterado de consciência, baseado ali nas ondas cerebrais, mas o fato é que na maioria das vezes a gente não tem no consultório, né, um eletroencefalograma para saber exatamente como estão as ondas cerebrais. Mas, evidentemente, a gente percebe que a maneira da pessoa enxergar determinadas memórias, determinados acontecimentos,
a maneira dela perceber uma série de questões a respeito dela mesma, a respeito do seu histórico, a respeito das suas crenças, dos seus valores, isso claramente se modifica. Então você passa a ter uma leitura diferente de uma série de ocorrências, e essa leitura permite que você atualize o significado que você dá a uma série de questões. E essa ressignificação de memórias, de eventos, já é o suficiente para provocar uma série de mudanças. Que mudanças, que por onde fazer, que tipo de condução ser feita, isso é algo extremamente particular. A gente precisa ter uma conversa inicial, eu preciso saber o que está te afligindo, né? Se é um medo, se é uma fobia, se é um trauma, se é simplesmente um sintoma corporal que não tem uma explicação fisiológica, uma explicação médica, né? Principalmente dores crônicas, que a pessoa já procurou de todos os jeitos e não encontra uma explicação plausível para aquela dor. Ela pode sim ser um sintoma provocado, talvez como uma defesa do seu subconsciente, talvez como uma forma da sua mente subconsciente manifestar alguma necessidade. E é exatamente em cima disso que nós vamos trabalhar. Tá? Então a hipnose, ela, em última análise, é uma série de instruções que você vai seguindo, né, de uma maneira um pouco mais focada do que o normal, e a gente procura reduzir a interferência do teu senso crítico, né, que é aquele questionamento que a gente está sempre pronto para fazer sobre tudo. Né? Eu gosto muito de fazer uma brincadeira com alguns clientes, de dizer que se eu dissesse que quando eu estava vindo para cá, quando eu atravessei a rua, passou um cavalo alado por cima da avenida, o que você me diria? Os mais sinceros dizem que achariam que eu estava louco. E outros, que são um pouco mais polidos, diriam que talvez eu estivesse sob efeito de algum tipo, né, de bebida ou algo parecido. Mas o fato é que esse questionamento sobre a viabilidade de um cavalo alado passar por cima da avenida, ela esbarrou no senso crítico, que numa conversa natural, né, numa conversa do dia a dia, eles estão, né, os sensos críticos de cada um, estão sempre muito presentes, e um cavalo não voa, então você, na mesma hora, paralisa tudo, porque não faz sentido o que o cara está falando. Mas, quando você vai, por exemplo, ao cinema, assistir Fúria de Titãs, o Pegasus voa o tempo todo pela história, e você não questiona o fato do cavalo não voar. Né? Nesse momento, o teu senso crítico ele está um pouco mais relaxado, o contexto permite que você ignore o fato de cavalos não voarem, e com isso você tem um ganho. Quando você ignora o questionamento sobre cavalos não voarem, você abre as portas para uma série de conjecturas. O que aconteceria se o cavalo voasse? Que problemas isso poderia resolver? Por que um cavalo voar resolveria esses problemas? Que tipo de desvantagens poderiam haver ou problemas poderiam surgir pelo fato do cavalo voar? Note quantos insights, quantas investigações você perde simplesmente porque você parou a sua análise quando você questionou que o cavalo não voa. Basicamente, dentro da hipnose, a gente entra em um contexto onde a imaginação pode ganhar vida, da mesma forma que no cinema, da mesma forma que lendo um romance. Então, você rebaixa um pouco o teu senso crítico, e isso abre questionamentos que podem te levar a pensar sobre uma determinada ótica em relação a uma questão, em relação a um assunto, que provavelmente de outra forma você não faria. O fato de você estar em um relaxamento mais profundo, de você estar ali com o teu foco, né, mais estimulado, pode trazer à tona uma série de lembranças, uma série de memórias que você conscientemente nem imaginava mais se recordar. E a partir desse aprofundamento, a partir do desenvolvimento exatamente desse processo de ir buscar, né, ocorrências de eventos passados, de memórias, é que a gente começa a chegar então naquilo
que se convencionou chamar de regressão. A gente vai buscar os momentos mais antigos, ou pelo menos os primeiros momentos, aonde você se deparou com uma determinada questão, aonde você viveu uma determinada emoção, e como foi que você aprendeu a atender, né, ou a tratar, lidar com essa emoção. Porque geralmente, quando a gente tem uma emoção pela primeira vez, ou vive uma experiência pela primeira vez, algo novo, algo que nunca nos aconteceu, a gente, por instinto, acaba buscando uma solução. Se essa solução, de alguma forma, atendeu aquela demanda, né, nos ajudou a lidar com aquela questão, a partir dali, sempre que essa questão aparecer ou ocorrer algo parecido, a gente tende a responder da mesma maneira. A gente aprende a seguir um caminho. Então, a partir ali da ocorrência de uma emoção lá no passado, você aprendeu a ter um protocolo para lidar com aquela emoção e você aprendeu esse caminho. Tá? E aqui dentro, né, de processos mentais, a gente pode chamar esse caminho de sinapses, né, de uma conexão de neurônios que se formou para responder àquela questão. E como você depois foi passando por várias outras ocorrências daquela emoção, ocorrências daquele evento, você vai fortalecendo, você vai engordando essa sinapse, esse caminho, e você passa a ficar muito envezado em responder sempre daquela forma. A partir do momento que você consegue voltar, consegue identificar esse aprendizado, a gente pode levar a sua imaginação para outras formas de lidar com aquilo e você experimentar as consequências dessa outra forma. Gente, uma coisa muito importante aqui é o seguinte: quando você faz um trabalho como esse de reeducação mental através da apresentação de outras formas de lidar com uma questão emocional, você não perde a forma anterior. A gente não apaga aquela sinapse que você usou até hoje. A gente te dá uma nova trilha, que a princípio você vai ter um pouco mais de resistência, talvez você tenha que agir de maneira um pouco mais ativa para tomar esse novo caminho. A partir do momento que você tomou esse novo caminho 2, 3, 5, 10 vezes, você passa a ter 2 caminhos. Então, você começa a ter uma escolha. E nada impede que, eventualmente, você utilize conscientemente, ou mesmo que você, no momento ali de distração, acabe optando e voltando a agir por aquele caminho anterior. Tá? Mas você passa a ter uma segunda opção, às vezes uma segunda ou terceira opções, que é para você lidar com aquela questão. E isso vai te dar mais recursos. Não é simplesmente uma questão de apagar o jeito que você lida com isso e te dar um jeito novo. Isso não existe. Tá? O que ocorre é, você tem um padrão, tem um trilho com o qual você responde de uma forma bastante automática a ocorrência daquele estímulo. O que você passa a ter é outras opções de resposta. E a partir do momento que você exercita essas novas opções, você percebe claramente que essas novas opções trazem resultados bem mais interessantes. São trilhas atualizadas, são trilhas mais adequadas aos seus objetivos, mais adequadas ao seu momento presente. E aí a experiência de sucesso no uso dessas novas trilhas começa a treinar, a reeducar a sua mente para adotar essa nova trilha como uma trilha padrão. Mas você nunca vai perder a possibilidade de eventualmente utilizar a trilha anterior. André, e como é que eu vou saber, né, quando a hipnose é indicada para mim, ou se ela não é indicada para o meu problema, a minha questão, será que faz sentido tratar com hipnose clínica, tratar com a regressão? Gente, para responder essa questão, a melhor maneira é você conversar em particular comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para uma agenda que permite que você escolha ali um horário
e já marque o seu horário numa consulta de avaliação gratuita. Então, essa consulta de avaliação gratuita é exatamente para que eu possa te responder, em particular, no seu caso, o quanto é indicado a hipnose, o quanto é indicado a regressão, como que isso funcionaria, ouvir o seu caso, entender o seu contexto e personalizar ali uma proposta de atendimento mais adequado para você. Importantíssimo, essa consulta de avaliação, ela não é uma consulta de anamnese, ela é uma consulta onde eu vou ouvir, contextualizar a sua realidade, a sua vivência, o que está te afligindo, te fazer ali algumas perguntas sobre o seu caso, para ter uma visão particular da sua demanda, do seu caso mesmo, ok? E também para eu poder te explicar melhor como que neste seu caso, neste cenário específico, né, da sua realidade, como que a regressão, como que a hipnose podem ajudar. E a partir dali, se a proposta fizer sentido para você, a gente, a quatro mãos, vai definir ali como vai funcionar o seu atendimento, como que vai ser desenvolvido o trabalho com você, especificamente. Tá? A partir desse momento, a nossa primeira consulta, depois dessa avaliação, é que será a anamnese de fato. Então, a anamnese mesmo, ela vai ser um aprofundamento dessa contextualização, um aprofundamento ali de todo o seu quadro e a definição do modelo de atendimento que a gente vai utilizar para você. Geralmente eu trabalho com pacotes de 3 ou 5 sessões para a grande maioria das demandas. Mas o que a gente precisa entender é, em última análise, que a hipnose é uma ferramenta extremamente poderosa para tratar questões como ansiedade, como fobias, como traumas, como problemas emocionais de alguma forma, questões envolvendo autoestima, produtividade, concentração, foco, insônia. Tudo isso pode ter uma infinidade de motivações. E é por isso que a gente precisa dessa particularidade na nossa conversa inicial. Não é porque você tem insônia e o seu vizinho também tem insônia que os motivos são os mesmos e que o tratamento vai ser o mesmo. Muito provavelmente a sua insônia está ligada a uma série de experiências que você teve e a insônia do seu vizinho está ligada a outras questões, talvez motivações emocionais ou qualquer outra natureza, não necessariamente é igual à sua. Tá? Na verdade, raramente vai ser igual a de outra pessoa. Perfeito? Gente, uma coisa que não dá para deixar de falar aqui também são contraindicações. Né? Como você já entendeu que a hipnose é seguir instruções e trabalhar com processos de imaginação, né, com processos ali de uma certa liberdade, né, de imaginação, esse tratamento ele não é muito indicado para pessoas que tenham quaisquer dificuldades de comunicação ou de interpretação. Então, por exemplo, uma criança que ainda não se comunica, que ainda não fala, que ainda não conversa, que não é capaz de entender minimamente uma sequência de instruções, fica muito difícil a gente trabalhar com hipnose. Uma pessoa que tenha quadros psicóticos, que tenha uma esquizofrenia, por exemplo, ou que tenha qualquer tipo de dificuldade em separar, né, a imaginação da realidade, ou que tenha quadros ali, né, de questões envolvendo esse ponto, também não é indicado. Para esses casos, né, ou para qualquer caso, de um modo geral, é muito importante que um profissional habilitado faça uma avaliação, né, sobre a sua condição, sobre o seu estado, de um modo geral, e ali a gente comece a estruturar o seu atendimento com todos os cuidados, com todos os processos necessários para que ele seja feito da melhor maneira possível. E a partir do momento em que você consegue revisitar uma questão
olhar para ela sobre um outro ângulo, ter uma nova percepção dela, uma série de decisões automáticas que você toma, de processos que você usa para deliberar comportamentos a partir daquela questão, também são modificados. Quando isso é feito baseado na compreensão do que está te obstruindo, do que está te afligindo, e buscando uma mudança de acordo com seus objetivos, isso é uma prática extremamente poderosa e extremamente eficaz em todos esses casos que eu mencionei aqui. Ok? Então, como eu prometi lá no início, apesar do que eu já falei aqui, né, no meio do nosso papo, se você tiver curiosidade de se informar sobre o seu caso específico, se aquela questão que está te afligindo, se aquela dor crônica que ninguém consegue descobrir o motivo que você está passando, ou qualquer coisa que você queira esclarecer sobre o seu caso em particular, o link está aqui na descrição desse vídeo. Através desse link você já marca o seu horário, a agenda em tempo real, e ali a gente vai fazer uma chamada de 20 minutos a meia hora, aonde eu vou conversar com você, entender seu caso e explicar em mais detalhes como a técnica efetivamente pode te ajudar. Ok? Gente, então, como eu costumo dizer, era só tudo isso que eu tinha para cá, e na semana que vem a gente volta para mais uma cafeteria de segunda aqui no canal Reiki Brasil às 21 horas. Gente, um forte abraço, boa noite e até lá.